do desporto nacional ou internacional. Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1918. O Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1918 foi a 9ª edição desta competição municipal. Começou organizado pela recém-criada Federação Esportiva Rio-Grandense e terminou sob os cuidados da Associação Porto Alegrense de Desportos, que substituiu a entidade anterior, devido a desentendimentos entre os clubes com a organização. A competição foi disputada no sistema de pontos corridos de turno e retorno entre as equipes. As partidas foram disputadas em diversos estádios de Porto Alegre. O clube que somou o maior número de pontos foi declarado campeão. Os clubes que participaram nesta temporada foram Esporte Clube Cruzeiro, Esporte Clube São José, Fusbal Clube Porto Alegre, Grêmio Futebol Porto Alegrense e Esporte Clube Internacional. O Internacional começa a temporada jogando contra o Cruzeiro, no estádio Chácara dos Eucaliptos, no dia 21 de abril de 1918. Estreou jogando com Bica, Simão e Belo, Evódio, Cari e Bitu, Guimarães, Plínio Chaves, Ribas, Bento e Maia. O Inter estava confiante demais, mas se mostrou menos preparado para a partida que o Cruzeiro. Não resistiu ao futebol cruzeirista e perdeu com um placar de 0-2. Os gols foram marcados por Aníbal e Januário. O segundo jogo foi o Grenal de número 10, disputado no dia 19 de maio de 1918, no estádio Chácara dos Eucaliptos. O Inter foi escalado com Bica, Simão e Belo, Mário Cunha, Santana e Bitu, Crespo, Ribas, Godinho, Bento e Guimarães. O jogo foi considerado ruim, onde a técnica deu lugar à força bruta com muita disputa corporal. A crítica esportiva considerou um espetáculo indigno das equipes. Mas o Internacional conquistou uma vitória de 5-3. Os gols do Inter foram de Mário Cunha, 2 gols, Ribas 2 gols e Guimarães. Pelo Grêmio marcaram Lagarto, 2 gols, e Pavani. A terceira partida do Internacional foi no dia 9 de junho de 1918 contra o Fusbal no estádio Chácara dos Eucaliptos. Pouco se sabe sobre esse jogo, a não ser que o Inter jogou com Bica, Belo, e Zé Luiz, Martins, Santana e Bitu, Crespo, Ribas, Godinho, Pedro Cunha e Guimarães. O Inter ganhou com placar elástico de 5-0 contra o Fusbal. Chama a atenção que Ribas marcou 4 gols nesta partida. Pedro Cunha marcou o outro gol. No quarto jogo, o Internacional recebeu no estádio da Chácara dos Eucaliptos, o São José, no dia 30 de junho de 1918. O jogo ocorreu de forma harmoniosa e com alegria. O elenco colorado era Bica, Mascarello e Belo, Evandro, Mário Cunha e Bitu, Lúcio Assumpção, Ribas, Godinho, Buffy e Guimarães. E com facilidade o Inter ganha de 6-0 do São José. Fato interessante deste jogo foi que o Inter contou com o atacante inglês Buffy, ex-jogador do Grêmio e autor de um dos gols. Marcaram também Godinho, 3 gols, Ribas e Guimarães. Esta partida fechou o primeiro turno para o Inter. Abrindo o retorno, quinto jogo, o Internacional visitou o Cruzeiro, no dia 14 de julho de 1918, no estádio da Vila Cruzeiro. O jogo era muito esperado e estava em disputa a liderança do campeonato. O Inter foi escalado com Bica, Ribas e Belo, Evódio, Santana e Bitu, Crespo, Pedro Cunha, Godinho, Bento e Guimarães. Segundo a imprensa, a luta foi franca e renhida, mas o Internacional teve que entregar os louros ao Cruzeiro, que arrancou uma honrosa vitória de 3-1. Os gols cruzeiristas foram de Januário, 2 gols, e Léo. Guimarães marcou pelo Inter. O sexto confronto foi o Grenal de número 11. Aconteceu no estádio da Baixada,
no dia 4 de agosto de 1918. Este jogo entrou para a história por causa de um trágico acontecimento. O Inter entrou em campo com Bica, Belo e Dorval, Evódio, Mário Cunha, Ibitu, Crespo, Ribas, Godinho, Bento e Guimarães. Disputa de pouca técnica. O Grêmio marcou seu único gol de pênalti, cobrado por Gaributi. Pouco depois deste lance, o jogo foi interrompido por um fato lamentável. O jogador Ribas do Internacional foi esfaqueado por um torcedor do Grêmio. Ferido profundamente na coxa esquerda, o atleta foi imediatamente retirado de campo e levado para a farmácia da Providência para ser tratado. Ribas nunca mais voltou a jogar por causa do ferimento. Como o jogo ainda não tinha chegado nem à metade, a Associação Porto-Alegrense de Desportos marcou uma nova data para sua realização, 3 semanas após, em 25 de agosto. Mas o Grêmio se recusou a jogar. Por causa disso, perdeu os pontos da partida e a chance de ganhar o campeonato. A 7ª partida do Internacional seria contra o Fusbal, no dia 25 de agosto de 1918. Por questões internas que não sabemos ao certo, o Fusbal abriu mão dos pontos e a partida não foi realizada. O Inter ganha do Fusbal por WO. Encerrando a temporada, 8º jogo, tivemos o Internacional contra o São José, no estádio da Chácara dos Eucaliptos, no dia 13 de setembro de 1918. Um público regular compareceu para ver o Inter jogar com Bica, Belo, Zé Luiz, Evódio, Santana, Ibitu, Crespo, Lúcio Assumpção, Bento, Miller e Guimarães. O Internacional fechou a sua participação no campeonato com uma goleada estrondosa de 13-0 sobre o São José. A construção deste placar foi de Guimarães, 4 gols, Crespo, 3 gols, Evódio, 2 gols, Lúcio Assumpção, 2 gols, Miller e Bento. O Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1918 teve o Cruzeiro como campeão. O Internacional, depois de vencer os 5 anos anteriores, terminou como vice-campeão. Fez 12 pontos em 8 jogos com 6 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. Marcou 30 gols e sofreu 8, ficando com saldo de 22 gols. No próximo vídeo veremos o Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1919. Não perca! Gostou do vídeo? Então dê sua curtida. Assine o canal, compartilhe e deixe seu comentário. Assim tu ajudas a gente a produzir mais conteúdo sobre a história do nosso querido Colorado. Semana que vem tem mais vídeo. Até lá!